Antes de qualquer coisa, eu quero que você reflita sobre uma pergunta desconfortável. O que realmente acontece quando alguém percebe que já não tem mais o poder de destruir sua paz? O que acontece quando um homem, acostumado a provocar reações, desperta emoções, criar expectativas ou até mesmo ocupar espaço nos seus pensamentos, descobre que suas ações já não controlam mais o seu estado emocional? A maioria das pessoas acredita que o poder dentro de uma relação pertence àquele que ama menos, àquele que se afasta primeiro ou àquele que parece menos envolvido. Mas Carl Jung enxergava algo muito mais profundo. Ele compreendia que o verdadeiro poder não está em influenciar o outro. Está em não ser mais governado por aquilo que o outro faz. E é exatamente nesse momento silencioso, quase invisível, que uma dinâmica completamente nova começa a surgir, porque quando você deixa de ser previsível emocionalmente, algo dentro dele é obrigado a despertar. Existe uma verdade psicológica que poucas pessoas entendem. Um homem pode lidar com rejeição. Pode lidar com distância, pode até lidar com o fim de uma relação, mas existe algo muito mais difícil para ele enfrentar: a perda da influência emocional que acreditava possuir sobre você. Enquanto suas atitudes geram reações previsíveis, ele sente que compreende o terreno onde está pisando. Ele sabe quais palavras provocam sua atenção, quais silêncios despertam sua ansiedade e quais comportamentos mantêm você emocionalmente conectada. Mas quando isso desaparece, quando suas tentativas já não produzem o mesmo efeito, uma pergunta começa a surgir no inconsciente dele. Uma pergunta que não lhe dá paz. O que mudou dentro dela? E é justamente essa pergunta que pode ocupar sua mente muito mais do que qualquer perseguição ou insistência jamais conseguiria. Jung dizia que aquilo que não conseguimos compreender possui um magnetismo poderoso sobre a psique humana. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já ficou obcecada por entender algo que não fazia sentido? Quantas vezes uma dúvida permaneceu viva na sua mente justamente porque não havia uma resposta clara? O mesmo acontece aqui. Quando você finalmente retira de um homem o poder de ferir você, não através de jogos, vingança ou indiferença forçada, mas através de uma transformação genuína, ele deixa de enxergar a versão de você que conhecia. E quando a imagem antiga desaparece, surge um mistério. Surge uma lacuna psicológica que ele sente necessidade de preencher. Porque o ser humano possui uma necessidade profunda de compreender aquilo que perdeu a capacidade de controlar. Talvez o mais surpreendente seja que essa transformação não acontece quando você tenta provar o seu valor. Não acontece quando você publica mensagens indiretas, quando busca chamar atenção ou quando tenta despertar ciúmes. Ela acontece quando algo dentro de você finalmente desperta para uma verdade simples e libertadora. Sua paz vale mais do que qualquer validação externa. Nesse instante, sua energia muda, sua postura muda, seu olhar sobre si mesma muda. E homens percebem isso muito mais do que imaginam. Eles podem não entender imediatamente o que aconteceu, mas sentem a diferença. Sentem quando a mulher que antes reagia a cada movimento deles passa a existir a partir de si mesma. E essa mudança cria um impacto silencioso que palavras dificilmente conseguem explicar. Por isso, permaneça comigo até o final deste vídeo. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas sobre comportamento masculino, é sobre liberdade emocional. É sobre compreender por que algumas mulheres passam anos tentando ser escolhidas, enquanto outras se tornam inesquecíveis sem correr atrás de ninguém. Carl Jung acreditava que toda transformação verdadeira começa quando deixamos de buscar fora aquilo que precisa nascer dentro. E talvez, ao longo deste vídeo, você perceba que o momento em que um homem
começa a tentar desesperadamente compreender você, não é quando você luta para mantê-lo por perto. É quando ele percebe que já não possui o poder de abalar a mulher que você se tornou. Antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido especial. Se este tema já despertou alguma reflexão dentro de você, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que estão passando pelos mesmos conflitos emocionais e buscando compreender os mistérios da mente humana através dos ensinamentos de Carl Jung. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma jornada de autoconhecimento, relacionamentos, psicologia profunda e transformação interior. Ative também o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que caminham conosco nessa jornada de descoberta da alma. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o amor, o poder emocional e a si mesma. Existe uma verdade desconfortável que poucas pessoas têm coragem de encarar. Muitas vezes, aquilo que mais nos machuca não é a atitude de alguém. É o poder que concedemos a essa pessoa sobre nosso mundo interior. Carl Jung acreditava que tudo aquilo que domina nossas emoções, sem o nosso consentimento, se transforma em uma espécie de força invisível dentro da psique. E quanto mais inconsciente essa força se torna, maior é sua influência. É por isso que tantas pessoas passam anos sofrendo por mensagens não respondidas, ausências inesperadas ou mudanças de comportamento. Não porque esses eventos sejam poderosos em si mesmos, mas porque foram investidos de significado emocional. Quando um homem percebe que ainda consegue alterar seu humor, sua paz ou sua autoestima, uma dinâmica silenciosa se estabelece. Ele passa a ocupar um espaço que talvez você nunca tenha pretendido entregar. O problema é que a maioria das pessoas tenta recuperar o controle da situação olhando para fora. Tentam entender o que ele pensa, o que ele sente ou quais são suas intenções ocultas. Mas Jung ensinava que toda transformação verdadeira começa quando o olhar deixa de perseguir o outro e retorna para dentro. Porque a pergunta mais importante nunca foi: por que ele age assim? A pergunta mais importante é: por que isso ainda me afeta tanto? Essa mudança de perspectiva parece pequena, mas altera completamente o jogo emocional. Afinal, quando você para de estudar cada movimento dele e começa a compreender suas próprias feridas, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma espectadora da sua vida emocional e se torna a protagonista da própria história. E é exatamente nesse ponto que muitos homens começam a sentir algo inesperado. Durante muito tempo, eles estavam acostumados a uma versão sua que reagia. Uma versão que ficava ansiosa diante da distância, que buscava respostas diante do silêncio, ou que tentava recuperar a conexão a qualquer custo. Essa versão era previsível. E aquilo que é previsível dificilmente desperta curiosidade profunda. Mas quando você inicia um processo real de transformação interior, quando suas emoções deixam de ser governadas pelas ações dele, a previsibilidade desaparece. E junto com ela, desaparece também a sensação de controle que ele acreditava possuir. Jung observava que o ser humano sente uma atração poderosa por aquilo que não consegue compreender. É por isso que certos sonhos permanecem na memória durante anos. É por isso que determinados encontros parecem impossíveis de esquecer. O mistério possui uma força psicológica extraordinária. Quando você deixa de reagir da forma esperada, não porque está fingindo indiferença, mas porque verdadeiramente encontrou uma nova estabilidade emocional, você se torna um enigma
para quem acreditava conhecer cada uma das suas respostas emocionais. E não existe nada mais inquietante para a mente humana do que um enigma que ela não consegue resolver. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Talvez tenha existido um momento em que finalmente aceitou uma situação, voltou sua atenção para sua própria vida e encontrou uma paz que não dependia mais da presença de alguém. E então, justamente quando já não estava esperando nada, essa pessoa reapareceu. Para muitas pessoas, isso parece coincidência. Para Jung, porém, essas situações revelam movimentos profundos da psique humana, porque quando a energia da necessidade desaparece, surge algo muito mais poderoso, a autenticidade. E a autenticidade possui uma força magnética que nenhuma estratégia de manipulação consegue reproduzir. Durante anos, muitas mulheres acreditaram que o amor exigia vigilância constante, que era necessário demonstrar disponibilidade, provar valor e permanecer emocionalmente acessível o tempo todo. Mas essa crença esconde uma armadilha perigosa. Quando sua felicidade depende excessivamente da resposta de alguém, você entrega a essa pessoa um poder que nunca deveria ter saído das suas mãos. Jung chamava a atenção para algo fundamental. Aquilo que você não integra dentro de si, inevitavelmente buscará no outro. E é exatamente aí que nasce a dependência emocional. Não do amor, mas da expectativa. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Uma árvore jovem e frágil se curva desesperadamente ao vento, porque suas raízes ainda não são profundas. Já uma árvore antiga permanece firme, não porque a tempestade seja mais fraca, mas porque suas raízes aprenderam a buscar sustento em camadas mais profundas da terra. A vida emocional funciona da mesma forma. Quando suas raízes estão presas apenas à validação externa, qualquer mudança de comportamento pode provocar insegurança. Mas quando elas se aprofundam no autoconhecimento, algo muda. O vento continua existindo, as circunstâncias continuam mudando, mas você já não desaba por causa delas. E aqui está uma das revelações mais importantes deste vídeo. Muitos homens não ficam obcecados pela mulher que corre atrás deles. Eles ficam intrigados pela mulher que encontrou um centro emocional próprio, porque essa mulher não transmite escassez. Ela transmite presença, e existe uma diferença gigantesca entre essas duas energias. A escassez implora por atenção, a presença simplesmente existe. E aquilo que simplesmente existe, sem esforço e sem necessidade de aprovação, costuma despertar muito mais fascínio. Isso acontece porque, em um nível inconsciente, o ser humano respeita aquilo que não consegue dominar emocionalmente. Não se trata de frieza, não se trata de distância calculada, trata-se de integridade psicológica. Jung acreditava que o processo de individuação acontece justamente quando uma pessoa deixa de viver em função das expectativas externas e começa a construir uma relação verdadeira consigo mesma. Quando isso acontece, ela deixa de buscar desesperadamente ser escolhida. E, paradoxalmente, é nesse momento que passa a ser percebida de maneira muito mais intensa. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores dessa dinâmica. Algo que poucas pessoas enxergam. Porque quando você retira de alguém o poder de ferir você, não é apenas a relação que muda. A imagem que essa pessoa tinha sobre você também começa a se desfazer. E toda vez que uma imagem psicológica se rompe, surge uma necessidade urgente de reconstruí-la. Surge a necessidade de compreender quem você se tornou. É por isso que tantos homens ficam presos em perguntas silenciosas. Eles observam sua mudança, percebem sua nova postura e tentam encontrar explicações. Mas as antigas respostas já não funcionam. A mulher que antes reagia agora parece guiada por algo diferente. E quanto mais eles tentam encaixar essa nova versão nas antigas expectativas, mais percebem que não conseguem. O mistério aumenta.
A curiosidade cresce e a necessidade de compreensão se torna cada vez mais intensa. Jung falava frequentemente sobre a sombra, aquela parte da personalidade que permanece escondida, até mesmo de nós mesmos. Muitas vezes, um homem não percebe conscientemente o quanto estava acostumado a exercer influência emocional sobre alguém. Ele não acorda pensando nisso, não planeja isso racionalmente. Mas quando essa influência desaparece, algo dentro dele percebe a perda. E essa percepção ativa mecanismos psicológicos profundos, porque aquilo que antes parecia garantido deixa de ser. Existe uma enorme diferença entre perder uma pessoa e perder uma certeza. Muitas vezes, o que realmente desestabiliza alguém não é a ausência física do outro, é o desaparecimento da segurança emocional que acreditava possuir. Quando você para de ser uma fonte previsível de validação, atenção ou disponibilidade, você altera uma estrutura invisível que existia na relação. E toda estrutura que se rompe exige uma nova compreensão da realidade. Talvez seja por isso que algumas pessoas só começam a enxergar seu valor depois que deixam de ter acesso irrestrito a ele. Não porque você mudou seu valor, mas porque finalmente parou de distribuí-lo gratuitamente para quem não sabia reconhecê-lo. Jung compreendia que aquilo que é constantemente oferecido tende a ser percebido como comum. Já aquilo que nasce de um profundo senso de valor próprio desperta respeito de forma natural. E o mais interessante é que essa transformação não depende dele, não depende das decisões dele, não depende das emoções dele. Ela depende apenas da sua disposição para recuperar partes de si mesma que ficaram esquecidas ao longo do caminho. E quando isso acontece, uma nova fase começa a surgir. Uma fase em que você já não está tentando ser compreendida. Mas, curiosamente, é justamente aí que ele passa a tentar compreender você. E quando esse momento finalmente chega, muitas mulheres cometem um erro que as faz voltar exatamente ao ponto de partida. Ao perceberem que ele voltou a observar, a procurar sinais, a demonstrar curiosidade ou até mesmo a tentar reaproximação, elas acreditam que a transformação terminou. Mas, segundo Jung, esse é apenas o início do verdadeiro teste. Porque não é difícil encontrar força quando estamos sozinhos. O desafio real é manter essa força quando aquilo que antes nos enfraquecia reaparece diante de nós. É nesse instante que a vida pergunta silenciosamente se sua mudança foi genuína ou apenas uma reação temporária à dor. E a resposta não está nas palavras que você diz, está na energia com que você passa a conduzir sua própria vida. A psique humana possui uma tendência curiosa. Ela sempre tenta retornar aos padrões que conhece. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos relacionamentos, os mesmos conflitos e as mesmas feridas ao longo dos anos. Jung chamava isso de inconsciente repetitivo. Quando algo permanece não resolvido dentro de nós, acabamos recriando situações semelhantes na esperança de encontrar um desfecho diferente. Por isso, quando um homem volta a se aproximar depois que perdeu o poder de ferir você, a questão principal não é se ele mudou. A questão principal é se você mudou. Porque se a antiga ferida continuar aberta, bastará um pequeno gesto para que toda a antiga dinâmica reapareça. Talvez a maior liberdade emocional seja justamente esta: olhar para alguém que antes ocupava seus pensamentos diariamente e perceber que sua paz já não depende da presença dele. Isso não significa que o sentimento desapareceu. Não significa que as lembranças foram apagadas. Significa apenas que você deixou de transformar essa pessoa no centro da sua identidade emocional. E essa é uma das maiores conquistas psicológicas que um ser humano pode alcançar. Porque a verdadeira independência não é deixar de amar,
é continuar inteira, mesmo quando o amor não acontece da forma que você imaginava. Jung acreditava que aquilo que não enfrentamos conscientemente acaba governando nossa vida de forma invisível. Muitas vezes, a dor não está na pessoa que foi embora, está na rejeição que ela despertou, não está no silêncio dela, está nas inseguranças que esse silêncio ativou, não está na distância, está no medo antigo de não ser suficiente. Quando você compreende isso, algo extraordinário acontece. Você deixa de lutar contra os sintomas e começa a curar a raiz. E uma vez que a raiz é transformada, toda a árvore emocional muda junto. É exatamente por isso que algumas mulheres parecem irradiar uma força impossível de explicar. Elas não são mais bonitas do que todas as outras, não são mais perfeitas, não possuem respostas para tudo. A diferença é que elas fizeram as pazes consigo mesmas. Elas deixaram de buscar constantemente aprovação externa para validar o próprio valor. E essa segurança interior produz um efeito que nenhuma técnica de sedução consegue reproduzir. Porque aquilo que é autêntico sempre possui mais poder do que aquilo que é encenado. Existe uma cena invisível que acontece dentro da mente de muitos homens quando encontram uma mulher que já não pode ser controlada emocionalmente. Eles tentam entendê-la através das antigas referências, tentam prever suas reações, tentam encaixá-la em padrões familiares, mas nada parece funcionar. E quanto mais tentam decifrar essa nova versão dela, mais percebem que algo mudou profundamente. Jung dizia que o desconhecido desperta fascínio porque representa uma possibilidade de transformação. E é exatamente isso que acontece aqui. Você deixa de ser uma confirmação das expectativas dele e passa a ser uma pergunta sem resposta. Mas existe um detalhe importante que poucas pessoas compreendem. O objetivo nunca foi fazê-lo ficar obcecado. O objetivo nunca foi fazê-lo correr atrás. O objetivo nunca foi despertar arrependimento ou criar jogos emocionais. Tudo isso são apenas efeitos colaterais. O verdadeiro propósito é muito maior. É recuperar a autoridade sobre sua própria vida emocional. Porque uma mulher que vive tentando provocar reações continua presa à opinião de quem observa. Já uma mulher que encontrou seu próprio centro emocional não precisa provar nada para ninguém. E talvez seja justamente isso que torna essa transformação tão poderosa. Ela não depende do resultado, não depende de reconciliação, não depende de mensagens, não depende de promessas. Sua força nasce de algo muito mais estável. Nasce da compreensão de que seu valor existia antes daquela pessoa entrar na sua vida e continuará existindo depois. Quando essa consciência finalmente se instala dentro de você, uma paz silenciosa começa a ocupar espaços que antes eram preenchidos por ansiedade, dúvida e necessidade de controle. Jung afirmava que o processo de individuação é o caminho para se tornar quem você realmente é. E esse caminho quase sempre exige que abandonemos versões antigas de nós mesmos. Talvez a versão que precisava desesperadamente ser escolhida esteja ficando para trás. Talvez a versão que vivia interpretando sinais e buscando confirmações esteja desaparecendo. Talvez uma nova mulher esteja surgindo. Uma mulher que compreende que o amor saudável não nasce da dependência, mas da liberdade. E quando essa mulher surge, algo inevitável acontece. Ela deixa de gastar energia tentando entender por que alguém a feriu. Porque finalmente percebe algo que muda tudo. A pessoa mais importante que ela precisava compreender nunca foi ele. Sempre foi ela mesma. E é exatamente nesse momento que a verdadeira transformação começa a revelar toda a sua força. Porque quando você tira de um homem o poder de te ferir, ele pode até se tornar viciado em tentar te compreender. Mas o maior milagre não acontece dentro dele. Acontece dentro de você.
E o que isso revela sobre o amor, a liberdade e o destino é algo que vamos explorar na conclusão. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a verdadeira batalha nunca foi sobre conquistar alguém, impedir uma partida ou provocar um retorno. Talvez a batalha sempre tenha sido sobre algo muito mais profundo, sobre recuperar partes de si mesma que ficaram presas em expectativas, medos e feridas antigas. Carl Jung acreditava que aquilo que buscamos desesperadamente nos outros costuma revelar algo que ainda não encontramos dentro de nós. E quando finalmente iniciamos essa busca interior, algo extraordinário acontece. O foco deixa de ser quem ficou, quem voltou ou quem foi embora. O foco passa a ser quem você está se tornando. E nenhuma transformação é mais poderosa do que essa. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que a sua força dependia da resposta de alguém, que sua paz dependia de uma mensagem, de uma atitude ou de uma demonstração de amor. Mas a vida tem uma maneira silenciosa de nos ensinar que tudo aquilo que colocamos nas mãos dos outros pode ser perdido a qualquer instante. Por isso, Jung defendia que o verdadeiro amadurecimento psicológico acontece quando aprendemos a construir nossa identidade sobre algo que ninguém pode tirar de nós. Quando isso acontece, a rejeição perde força, a ausência perde poder. E até mesmo a dor começa a se transformar em uma professora que nos conduz para versões mais conscientes de nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que alguns homens se tornam tão intrigados quando uma mulher deixa de ser emocionalmente dependente da aprovação deles, porque ela passa a carregar algo raro. Ela deixa de transmitir necessidade e começa a transmitir presença. Ela deixa de correr atrás de respostas e passa a viver suas próprias descobertas. E existe algo profundamente magnético em alguém que encontrou paz dentro de si. Não porque essa pessoa se tornou perfeita, mas porque finalmente deixou de abandonar a si mesma para tentar ser escolhida pelos outros. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar uma reflexão que talvez permaneça ecoando dentro de você por muito tempo. E se a pessoa que mais precisava ser conquistada nunca tivesse sido ele? E se a pessoa que mais precisava da sua atenção, do seu amor e da sua compreensão sempre tivesse sido você mesma? Talvez o maior erro não seja amar alguém profundamente. Talvez o maior erro seja esquecer de si mesma enquanto ama, porque quando você se perde para manter alguém por perto, o preço pago costuma ser alto demais. Mas quando você se encontra, algo muda para sempre. E ninguém volta a ser a mesma pessoa depois disso. Se esta mensagem tocou alguma parte da sua história, deixe seu like como uma forma de apoiar este trabalho e ajudar esta reflexão a alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho a mim mesma" e me conte de qual cidade você está assistindo. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando recuperar a própria força emocional. E se você deseja continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung, os mistérios da mente humana e os caminhos para relações mais conscientes, inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade. Porque algumas mensagens terminam quando o vídeo acaba, mas outras continuam trabalhando silenciosamente dentro da alma muito depois que a tela se apaga.